Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 22. Quem achou diz aleluia. A primeira coisa, irmãos, eu sou pentecostal. Tem algum pentecostal aqui na casa? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. A Bíblia diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga comigo: o Espírito produz frutos. Diga comigo: e um dos frutos é domínio próprio. Diga com mais autoridade: domínio próprio. Diga comigo: não há lei contra essas coisas. Levante a sua mão comigo e diga: Espírito Santo, nessa noite eu te peço domínio próprio. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nessa noite? Senhor Jesus, eis-nos aqui na sua presença nessa noite. Eu reconheço que de mim não tenho nada e o Senhor sabe muito bem disso. Eu reconheço que nem a forma como cantamos, falamos ou pregamos. A tua palavra diz em Isaías 10:27 que é a unção que despedaça o jugo. Por isso eu clamo pela tua unção nessa noite. O Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser. Eu te peço, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na sua palavra. Nós não queremos tratar como visita aquele que já é da casa. A casa é tua, Senhor. Fala ao nosso coração. E a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Queridos, ao longo desses dias eu estava orando na minha casa e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor acredita que nós como igreja nós podemos melhorar para esse tempo? E o Espírito Santo me respondeu: filho, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E nesses dias a igreja brasileira, o Senhor falou ao meu coração, e isso serve para mim também, nós precisamos amadurecer em domínio próprio. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diga comigo: obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro ele tiver mentalidade de menino, ele nada se difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ou seja, a Bíblia te chama de herdeiro, mas enquanto você não tiver domínio próprio de se enxergar como herdeiro, a Bíblia te chama de escravo. Você está comigo? E conforme nós lemos frutos do Espírito, nós lemos aqui amor, alegria, paciência, paz, amabilidade. Estou lendo a NVT, bondade, fidelidade. Mas se existe algo que falou ao meu coração, é a respeito do domínio próprio. A palavra domínio próprio, ela vem do grego ekrateia, que significa a capacidade de se controlar. Diga comigo: domínio próprio significa a capacidade de se controlar. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você tem domínio próprio? Quem está comigo nessa noite? Vocês estão comigo? Normalmente as pessoas elas confundem mansidão com domínio próprio. Mansidão tem a ver com a forma com a qual você trata as pessoas, quando o domínio próprio tem a ver com a forma com a qual você trata a si mesmo. Muitas pessoas elas têm mansidão, elas sabem conversar com as outras, ela até sabe perdoar as outras, mas quando se trata sobre a própria pessoa, ela não consegue ter a mesma paciência. Quem está comigo nessa noite? E eu gostaria de falar um pouco contigo sobre isso, sobre domínio próprio. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, o primeiro mandamento de Deus para o homem, em Gênesis 1:28, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz: governe. O primeiro mandamento de Deus para o homem é que o homem governasse. Querido, você nasceu para governar. Especificamente, após a morte de Jesus na cruz. A Bíblia diz que após a morte de Jesus, Ele te fez um Senhor. Existem três coisas na Bíblia que são chamadas de Senhor: Deus, você e o dinheiro. Deus é chamado de Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diga comigo: obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos fez reis, senhores e sacerdotes. E o terceiro senhorio da Bíblia é o dinheiro. Então existem três senhores nessa vida. Eu e você, nós vamos escolher qual nós vamos nos submeter, se é ao senhorio do dinheiro ou se é ao senhorio de Deus. Jesus, Ele te salvou para te tornar um Senhor também. É por isso que Ele não é o Senhor dos salvos, Ele é o Senhor dos senhores.
Joga o cabelinho para o lado. Os carecas me perdoam. Joga o cabelinho para o lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: eu não sou pouca coisa não. Diga: Jesus me fez um Senhor. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Eu e você, nós nascemos para governar. Gênesis 1:28, o primeiro mandamento de Deus para o homem: governe. Salmo 8, verso 4, diga: obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: quem é o homem para que com ele te importes? Lhe deste domínio sobre tudo, todas as áreas que estão na sua vida. Não interessa o tamanho da adversidade, não interessa o tamanho do problema. Se Deus colocou na sua vida, Deus sabe que eu e você podemos dominar. Eu e você, nós precisamos entrar num lugar de domínio próprio, queridos. Marcos 12:30. Diga: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Não, tem que ser pentecostal. Diga: obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Marcos 12:28-30, a Bíblia diz: ama teu Deus de todo o teu coração, ama teu Deus de toda a tua alma, e ama teu Deus de todo o teu Você precisa amar a Deus de todo o seu entendimento, controlar a sua mente, evitar que sua mente pense pensamentos negativos. Querido, deixa eu te dizer algo: Deus antevê as coisas. Provérbios 27:12, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o desavisado, ele passa sem perceber, mas Deus, que é sábio, antevê o perigo e faz desviar. As coisas não estão dando errado na sua vida, Deus está antevendo e dando livramento. Deus está antevendo, fazendo você desviar. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Agora, querido, não é fácil se dominar. Tem algum Pedrão aqui? Meio Pedro? Levanta a mão e diz: glória. Não é fácil se dominar. Mas sabe o que me gera expectativa? Que domínio próprio é um fruto do Espírito. Ou seja, somente o Espírito pode te ensinar a se dominar. Não é num curso, não é numa sala de aula. É quando você entra no teu quarto e diz: Senhor, eu sou ruim, eu gosto de briga. Nessa parte ninguém dá amém. Posso ouvir um misericórdia? Se é um fruto do Espírito, significa que somente o Espírito Santo pode te ensinar a se controlar. Querido, a Bíblia vai me ensinar que eu e você, nós somos o maior profeta da nossa vida. Hebreus 4:12, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a palavra, ela é viva. Ou seja, quando eu e você, nós oramos a palavra, a vida dela, ela salta dentro de nós. Eu e você, nós precisamos ter um entendimento que a Bíblia nos dá autoridade para profetizarmos sobre nós mesmos. Por exemplo, Salmo 23, Davi não escreve: o Senhor é nosso pastor. Ele não escreve: o Senhor é teu pastor. Ele escreve: o Senhor é... Você precisa aprender a profetizar sobre você mesmo. Salmo 18, verso 2, obrigado, Espírito Santo. Davi escreve: tu és o meu lugar seguro, tu és a minha fortaleza, onde não serei abalado. Salmo 27, verso 1, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Eu e você, nós precisamos entender que nós somos o maior profeta da nossa vida. Agora, quando a Bíblia vai dizer que domínio próprio é um fruto do Espírito, como eu te disse alguns segundos atrás, é algo que somente o Espírito vai te ensinar. E eu quero falar contigo, primeiramente, sobre o que a falta de domínio próprio pode fazer na sua vida. E depois nós vamos falar sobre 3 características, 3 atributos que o domínio próprio vai gerar sobre a sua vida. Quem aqui está com fome de Deus nessa noite? Então abre tua Bíblia comigo em Números, capítulo 20. Números capítulo 20, a partir do versículo 6. Quem está sendo abençoado nessa noite? Números capítulo 20, a partir do versículo 6. A Bíblia diz, estou lendo a NVT: Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem com aquela rocha. Eu preciso que você guarde isso para mim. Diga comigo: falar. Mais uma vez: falar.
A última vez. Você pode guardar isso para mim? Muito obrigado. Falem àquela rocha, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés, será que é dessa rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que hoje lhes dou. Querido, o que Deus pediu para Moisés fazer? Falar. O que Moisés fez? Bateu. Como fruto disso, Deus pediu para Moisés falar. Moisés foi lá e bateu. Como fruto disso, Moisés não entrou na terra prometida, porque a falta de domínio próprio nos impede de aproveitar aquilo que Deus tem. A falta de domínio próprio, querido, ela vai te impedir de desfrutar das promessas que o Senhor fez sobre a sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 20, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a ira do homem, ela impede o agir de Deus. Toda vez que eu e você nós não temos domínio próprio, nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida. Posso ouvir um misericórdia? O Senhor chega para Moisés e fala: Moisés, é para você falar. Moisés chega e vai lá, e o que Moisés faz? Tem algum Moisés aqui? Pode levantar a mão? Tem algum Moisés? Pode levantar a mão. Aquele que confessa alcança misericórdia. Que Deus manda você falar. Deus chega para você todo domingo e fala: é para falar. Você chega na hora, pá. Está fazendo sentido? Querido, a falta de domínio próprio, ela vai te impedir de acessar lugares que Deus tem para você. A falta de domínio próprio, ela vai te impedir de entrar em lugares aonde Deus tinha preparado para você. Tudo porque no momento de ira, você impediu o agir de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você se altera, você impede o agir de Deus. Diga para ela: calma, respira e não pira. Você pode aplaudir a Jesus? Quem está sendo abençoado aqui nessa noite? E eu quero falar contigo, já que nós entendemos sobre o que é domínio próprio, como eu te disse, a capacidade de controlar a si mesmo, autocontrole sobre os seus desejos. Eu e você, nós entendemos que nós nascemos para governar, os 3 senhores da Bíblia. Eu e você, nós entendemos que nós somos o maior profeta da nossa vida. Eu e você, nós entendemos que a falta de domínio próprio nos faz perder oportunidades. Aqui eu cheguei onde eu queria chegar. Eu quero falar contigo nessa noite sobre os 3 atributos do domínio próprio. O que o domínio próprio ele vai fazer contigo se você exercê-lo? A primeira coisa que o domínio próprio vai fazer contigo, se eu e você aprendemos a exercê-lo, o domínio próprio vai te ensinar a governar as suas emoções. Diga comigo: o domínio próprio vai me ensinar a governar, a controlar as minhas emoções. Quem está comigo nessa noite? Provérbios 25, 28, diga comigo: obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Olha aqui, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Por que uma cidade sem muros? Qualquer um entra e qualquer um sai. Querido, se você não tiver domínio próprio, todo mundo vai tirar a tua paz. Se você não tiver domínio próprio, qualquer notícia ruim vai acabar com o seu dia. Cuidado para que pequenas notícias ruins não acabem com o seu dia. Provérbios 25, 28, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, qualquer um entra, qualquer um sai. Quando eu e você nós não exercemos o domínio próprio, as pessoas com uma simples notícia, elas têm o poder de acabar com o nosso dia. Eu e você nós precisamos pedir ao Espírito Santo domínio próprio. Cuidado, Cânticos 2,15, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que as raposinhas fazem o estrago.
Raposinhas são beiradinhas, pequenas notícias ruins, que se você não tiver blindado pelo Espírito, você vai se abalar. O domínio próprio, querido, ele vai te ensinar a controlar as suas emoções. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com as raposinhas. Quem está sendo abençoado aqui nessa noite? Coloca de novo, Provérbios 25, 28. Vamos entender essa palavra. Diga comigo: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Diga comigo: qualquer um entra, qualquer um sai. Diga: qualquer pessoa sabe tirar a paz de quem não tem domínio próprio. Está fazendo sentido essa palavra para você? Deixa eu te contar um testemunho. Pode deixar esse texto aí, por favor. Há uns 4 ou 5 meses atrás, eu estava na festa de aniversário de um irmão da igreja. E aquele irmão, um dos mais chegados, um dos meus melhores amigos. E era um dia maravilhoso, pastor. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo contente. E eu cheguei na hora de cantar o parabéns e oramos por ele. E aquele era para ser um dia leve. Quando de repente a ovelha X9 chegou para mim. Você conhece a ovelha X9? Pastor, me contaram isso, vou falar para o senhor. Eu creio que aqui não tem, lá em Curitiba às vezes tem, tá? Chegou a ovelha X9: pastor, fulano de tal falou isso, isso e isso de você. Eu não vou esconder de você, pastor. Querido, aquilo acabou com a minha festa. Eu lembro que eu olhei para Milena, minha esposa, eu falei: amor, eu vou para casa chorar, não estou bem. Ela falou: amor, mas a festa do fulano, do seu amigo. Eu falei: amor, não estou bem, amor. Aí eu cheguei em casa, aquela notícia ruim, ela acabou com o meu dia. E eu dentro de casa chorando: Senhor, eu fiz tanto por aquela pessoa. Senhor, eu ajudei tanto aquela pessoa. Como é que o Senhor permite que aquela pessoa fale isso de mim? O que eu fiz para aquela pessoa? Quando de repente eu escuto dentro de mim o Espírito Santo dizer uma palavra: raposinha. Raposinha. Aí eu falei: como assim, Espírito Santo? Ele falou: é sério mesmo que você vai deixar de celebrar um dia tão lindo por causa de uma notícia ruim? É sério que você vai deixar a amargura reinar no teu coração por causa de uma notícia ruim? Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Eu vim aqui nessa noite profetizar sobre a sua vida, que a sua mente será preenchida pela palavra de Deus. Eu vim profetizar sobre a sua vida domínio próprio. Mateus 7,8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que pede recebe. Hoje é uma boa noite para pedir. Peça domínio próprio, peça. Diga para ele: Senhor, não é qualquer notícia que vai acabar com o meu dia. Me ensina a isolar o problema. Enquanto o Senhor trabalha naquilo que está ruim, eu vou curtir aquilo que está bom. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, que não seja qualquer noticiazinha que acabe com o seu dia. Enquanto Deus cuida daquilo que está ruim, curte aquilo que está bom. Sabe qual que é o problema? Que nós, especificamente os brasileiros, o brasileiro ele é muito 880. Se o trabalho está ruim, as finanças estão ruim, o casamento está ruim, a igreja está ruim, está tudo ruim. Você sabe onde mora a sabedoria? Em construir um cercadinho no problema. Senhor, me ensina a construir um cercadinho no problema. A hora que for para tratar desse problema, a gente vai abrir o cercadinho e vai falar. Mas quando não for hora, eu vou fechar e eu vou curtir a minha vida. Eu vou desfrutar. Obrigado, Espírito Santo. Diga obrigado, Espírito Santo. Wesley, que nome mais lindo. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito. Colossenses capítulo... você vai ter que dizer obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo fala que Jesus veio nos dar plenitude. Diga comigo, plenitude. Essa palavra plenitude, ela vem do grego pleroma, que significa... Aleluia. Tem uma criança pentecostal aí. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 2, 9 e 10, que Jesus veio nos dar plenitude. A palavra plenitude, ela vem do grego pleroma, que significa espaço interior preenchido. É quando não é um salário que te preenche, é quando não é um ministério que te preenche,
é quando você é completo, é quando você tem domínio próprio, é quando você é grato pelo seu dia de hoje. Querido, se você aprender a exercer o domínio próprio, a sua vida vai ser muito mais leve. Diga comigo, o domínio próprio, com mais autoridade, o domínio próprio vai me ensinar a governar as minhas emoções. Alguém pode aplaudir a Jesus? Abre sua Bíblia comigo, em Lucas 13, no verso 10. Choro larabassuri anda cantarabaca. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Quem achou diz amém. A Bíblia diz, Lucas 13, 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Diga comigo, um espírito impuro. Agora escute, andava encurvada, havia 18 anos. Quanto tempo? Agora escute, não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O primeiro atributo do domínio próprio é que ele vai te ensinar a governar as suas emoções. Cuidado para que um espírito impuro, chamado amargura, não entre no seu coração. Você está comigo? Conforme nós lemos Lucas capítulo 13, versículo 10, a Bíblia nos fala sobre a mulher que estava possuída por um espírito impuro. E a Bíblia diz que esse espírito impuro fazia ela não conseguir se endireitar. Uma pessoa que não consegue se endireitar, uma pessoa que anda torta, é uma pessoa que não olha para frente, só olha para baixo. Isso é um espírito que entra dentro da pessoa. A pessoa ela não vive, ela sobrevive. Ela vai empurrando a vida com a barriga. Conhece o crente Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Você está entendendo? Isso é um espírito que entra dentro da pessoa, que ela só olha para baixo. Não é isso que Deus tem para você. Provérbios 4, 25, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: mantenha os seus olhos sempre para frente. Não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar para os lados, não é hora de olhar para baixo. Se eu e você nós queremos governar as suas emoções, eu repreendo nessa noite todo espírito que te faz olhar para baixo, todo espírito de autocondenação. É tempo de olharmos para frente. Quantos aqui recebem domínio próprio nessa noite? Deixa eu te contar outro testemunho. 2021, ano de pandemia, eu e a Milena, nós vivemos integralmente no ministério. E igrejas fechadas, tudo trancado, sem agenda, sem viagem, sem nada. E as contas chegando. E eu comecei a me preocupar. E a Bíblia vai dizer, quem está comigo nessa noite? A Bíblia vai dizer em Provérbios 12, 25, que a preocupação deprime a pessoa. Coloca para mim, Provérbios 12, 25. Obrigado, Espírito Santo. A preocupação deprime a pessoa. Querida, o dia que você está preocupado, a palavra preocupado aqui no hebraico é a mesma palavra para ansioso. A ansiedade, ela te deprime. A pessoa olha no teu rosto e vê que você não está bem. Já aconteceu isso contigo? Aquele dia que você não conseguia disfarçar, dava para ver que você estava mal, porque a preocupação deprime a pessoa. E eu comecei a ficar preocupado, meio deprimido. E de repente um espírito de amargura, conforme nós lemos aqui, Lucas 13, 10, um espírito negativo, um espírito impuro, começou a cirandar na minha mente, no meu coração. E eu comecei a murmurar. Toda vez que você murmura, no mundo espiritual você está dizendo: Deus, no seu lugar eu faria melhor. Deus, no seu lugar eu faria diferente. É isso que a murmuração soa aos ouvidos de Deus. A viagem do povo de Israel era para durar 3 dias, mas durou 40 anos, porque a murmuração transforma um processo de 3 dias em 40 anos. Quanto mais você murmura, mais você prolonga o processo. Essa é a parte que você diz, aleluia. Diga aleluia.
E um espírito de amargura começou a tomar meu coração. E normalmente quando nós acordamos deprimidos, conforme nós lemos, tudo dá errado. E aí eu lembro de um dia específico, que eu acordei de manhã, fui passar café. Quando eu fui tomar o café, derramei café na minha perna. Misericórdia. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Aí eu fui sair, já pensando comigo, querendo murmurar, querendo ficar amargurado. Adivinha o que acontece? Eu bato o dedinho na quina da cama. Misericórdia. E eu pensei comigo, capeta, hoje você está aqui. Jesus amado. E aí a Milena acordou, e ela percebeu que eu estava com a cara, sabe o Buckley do Dick Vigarista? Eu sozinho. A Milena olhou para mim, ela falou, amor, eu tenho uma palavra para você. Eu falei, é hoje, Senhor, eu vou sair desse vale. Ela diz, vai na igreja orar um pouquinho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu subo as escadas da SEV, a igreja que eu sou pastor. A nossa igreja ela é no alto, sabe? Eu subo as escadas da SEV. E quando eu subo as escadas, eu começo a falar, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Onde já se viu isso? O Senhor sabe do meu coração, sabe que eu vivo disso. E agora eu estou aqui amargurado, sem nada. Quando de repente o Espírito Santo falou comigo, querido, isso Deus falou comigo. Se você quiser acreditar, você acredita. O Senhor falou para mim, Wesley, solta um louvor e dança para mim. Alguém aqui já quis pregar para Deus? Sabe quando você quer pregar a Deus? O que o Senhor está fazendo, Senhor? O Senhor começou a falar, Wesley, dança para mim. Eu falei, que isso, Deus? Eu estou aqui passando luto e o Senhor está pedindo para eu dançar. Ainda danço mal. Aí eu aproveitei que a nossa igreja é no alto, ninguém ia me ver. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu tirei o tênis, soltei um Ademar de Campos. O homem de guerra é Jeová, pelo Senhor marchamos sim. E eu sozinho, doidão, dentro da igreja, dançando para lá e para cá, sem entender nada. E eu fiquei ali dançando e celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Fiquei ali talvez 20, 25 minutos. E de repente o Senhor falou, para. Quando passou aqueles 25 minutos, o Senhor me disse, abre tua conta bancária. Quando eu tinha aberto a minha conta bancária, eu tinha recebido uma oferta, que era exatamente o valor que eu precisava para suprir todas as minhas necessidades. Mas aí o Senhor me disse, cuidado, para que a tua falta de domínio próprio não gere dentro de você um espírito de amargura. Porque tal qual o domínio próprio, alegria não é uma vibe, alegria não é uma energia, alegria também é um fruto do Espírito. Alguém pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu avisei que Deus ia pegar você. Diga para ela e digo mais, depois do culto, eu vou jantar na sua casa. Eis que te digo. Quem está comigo? O primeiro atributo do domínio próprio é que o domínio próprio vai te ensinar a governar as suas emoções. O segundo atributo, nós vamos falar sobre 3. A segunda característica, atributo que o domínio próprio vai gerar sobre você. O domínio próprio vai te ensinar a perdoar. O domínio próprio, querido, ele vai te ensinar a liberar pessoas. Você sabe por que Deus permite a ofensa? A palavra ofensa, ela vem do grego skandalon, que significa vara de armadilha. O jeito que o inimigo usa para nos prender e nos impedir de frutificar é através da ofensa. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela está sempre ofendida. E às vezes a vida da pessoa não prospera. Dia desses uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu sou dizimista fiel e minha vida não vai para frente. Eu perguntei, você tem ofensa, alguma mágoa contra alguém? Ela falou, pastor, eu tenho uma lista guardada de pessoas que me feriram. Ofensa, no grego escandalon, significa armadilha. O jeito do inimigo te prender e te impedir de frutificar é através da ofensa. Você sabe por que tem tantas pessoas que não conseguem se desprender do seu passado? Porque elas querem vencer o passado. O passado na Bíblia não se vence, o passado se esquece. Na Bíblia, o passado não se vence, o passado se esquece.
Gênesis 41, 51, obrigado Espírito Santo. O nome do primeiro filho de José, Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Filipenses 3,13, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já venceram? Não, as coisas velhas já passaram. Toda vez que a Bíblia fala de passado, não fala de vencer, fala de esquecer. É por isso que tem muita gente que a vida dela não vai para frente, porque ela quer vencer o passado. Querido, você nunca vai vencer, porque já foi. Você não tem o poder de voltar no tempo e fazer diferente. Agora você tem um poder de esquecer. Diga comigo, o passado não se vence, o passado se esquece. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? A palavra ofensa no grego escandalon, significa armadilha. O nome do primeiro filho de José, em Gênesis 41, 51, Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Versículo 52, o nome do segundo filho de José, Efraim, que significa frutífero, ou seja, é impossível me tornar frutífero se eu não esqueço o meu passado. Você sabe por que tem gente que não consegue ser frutífera? Porque a mente dela, a falta de domínio próprio, faz ela ficar ocupada pensando no passado. Filipenses 3,13. Não estou dizendo que já obtive a perfeição, mas uma coisa faço, vencendo tudo que passei no passado, tá certo? Superando tudo aquilo e passando por cima de quem vier na minha frente, tá certo? A Bíblia diz: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me. Quer domínio próprio? É tempo de esquecer. Quer frutificar? É tempo de esquecer. Quer romper em 2025? É tempo de esquecer. Eclesiastes 3, diga comigo, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que há tempo de procurar, mas também há tempo de deixar ir. Sabe por que às vezes a nossa vida ela não flui? Porque nós insistimos em segurar aquilo que Deus está mandando ir. Diga para a pessoa que está do seu lado, deixa aí. Diga para ela, o que é seu, fica contigo. Você pode aplaudir a Jesus? Quem está sendo abençoado nessa noite? Pastor, mas já que eu quero ter domínio próprio, como que eu lido com a ofensa? Diga comigo, obrigado Espírito Santo. Joga um beijinho para o céu aí. Coloca aí para mim Provérbios 12, 16. Provérbios 12, 16. A Bíblia vai dizer que o insensato ele se ira com facilidade, mas o sábio bate de frente, tá certo? O insensato se ira com facilidade, mas o sábio gosta de uma briga boa, tá certo? O que o sábio ele faz? O que eu te disse? A palavra ofensa no grego escandalão significa armar. O que a Bíblia está tentando te dizer, querido? Ignora, é armadilha. Quando vier a ofensa, quando vier a mágoa, ignora, é armadilha. Quando o diabo tentar semear mágoas no seu coração, ignora, é armadilha. O sábio ignora a ofensa. Amar a Deus de todo o seu entendimento significa ter domínio próprio. E aqui eu chego no terceiro e último atributo, e já estou encerrando. Sobre domínio próprio. O domínio próprio ele vai te ensinar a controlar as suas emoções. O domínio próprio ele vai te ensinar a perdoar. E terceiro e último, o domínio próprio ele vai te ensinar a ser paciente. Tem alguém aqui impaciente? Pode levantar a mão. Tem alguém aqui ansioso? Pode levantar a mão. Tem gente que levanta até o pé. Aleluia. Diga comigo, obrigado Espírito Santo. Coloca para mim Provérbios 16, 32. Que glória é essa, Jesus? Olha só o que a Bíblia vai dizer: é melhor ser paciente do que poderoso, é melhor ter autocontrole. Algumas traduções trazem: é melhor ter domínio próprio do que conquistar uma cidade. Querido, você pode conquistar muitas coisas, mas se você não tiver domínio próprio para administrá-las, você perde.
É por isso que a Bíblia diz: é melhor ser paciente do que ser poderoso. Tem gente que é poderoso, tem gente que é talentoso, só que ele é impaciente, ele tem pressa. E tudo que é sólido leva tempo para ser construído. Se eu colocar aqui um copo descartável, uma xícara de porcelana, e balançar a minha mão, o que vai cair primeiro? O copo descartável, porque ele é mais fácil de fazer. A porcelana, ela dá mais trabalho, só que ela é mais sólida. Obrigado, Espírito Santo. Provérbios 21, verso 5. A Bíblia diz que quem planeja prospera, mas quem toma atalhos fica pobre. Obrigado, Espírito Santo. O pessoal da mídia é rápido, eu não posso errar no obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Dá um Santo. beijinho pro céu aí. Aleluia. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa, diga comigo, quem se apressa. Diga comigo, quem não tem domínio próprio fica pobre. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quer prosperar? Tenha paciência. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Aleluia. Mais difícil que conquistar uma coisa é mantê-la. Difícil não é você ficar cheio, é você continuar cheio durante a semana. Por isso que a Bíblia diz: melhor é ter domínio próprio do que conquistar uma cidade. E para a gente encerrar, quem foi abençoado nessa noite? Existe uma condição para todas as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. Existe uma condição para todas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida. E essa condição está em 1 Reis 8:24. Salomão ora assim: Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu com a boca, o Senhor cumpriu com a mão. Querido, tudo aquilo que a boca de Deus fala, a própria mão de Deus vai fazer. Você não pode pôr a sua. Toda vez que você põe a mão, Deus cruza o braço. Mas toda vez que você cruza o braço, Deus põe a mão. Por quê? Porque Deus não divide sua glória. Essa é a condição para a promessa alcançar. Olha só, fizeste hoje essa promessa com a tua própria, e hoje cumpriste com as tuas próprias mãos. Tudo que Deus promete com a boca. Tem gente que lê assim: o Senhor prometeu com a boca e a minha mão vai fazer. Aleluia. O Senhor prometeu com a boca e do meu jeito, no meu tempo eu vou fazer. Não, tudo aquilo que o Senhor prometeu com a boca, a própria mão de Deus vai fazer. Sabe o que você precisa nessa noite? O Ministério de Louvor pode subir. Marcos 4:26. A Bíblia diz que ouvindo alguém a mensagem do reino, ouvindo alguém a mensagem do reino, é como um homem que lança uma semente e vai dormir. E quando ele acorda, a semente brotou. O que a Bíblia está dizendo? Você vai exercer a sua fé, mas você não vai ficar lá toda hora conferindo. Você vai ter domínio próprio e vai dormir. Sabe o que eu vim profetizar sobre você nessa noite? Uma soneca abençoada. Diga para a pessoa que está do seu lado: faça a sua parte, exerça a sua fé e vai dormir. Diga para ela: eu profetizo uma soneca sobre a sua vida. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Quem está comigo? Queridos, mas nós entendemos, domínio próprio é um fruto do... Então significa que o pastor Wesley pode te dar isso? A igreja pode te dar isso? O ministério pode te dar isso? A internet pode te dar isso? É um fruto do quê? Então hoje é uma noite de pedir. Quem quer fruto do Espírito se coloca de pé nessa noite. Feche seus olhos, feche seus olhos. Coloque a sua mão em posição de receber. Aquele que pede recebe. Aquele que busca encontra. Já que é um fruto do Espírito, obrigado Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos, deixo com vocês o Consolador. Se permanecer em mim e a minha palavra em ti, pedirá tudo, a Bíblia diz. Se permaneceis em mim, João capítulo 15, obrigado Espírito Santo. E a minha
palavra em vós pedirá tudo. Peça domínio próprio sobre as suas emoções. Peça domínio próprio sobre a sua ansiedade. Peça domínio próprio. Vamos